Olá! Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre FeLV, na verdade sobre FIV e FeLV. São duas doenças de felinos. Mais precisamente, aqui a gente vai falar delas nos gatinhos domésticos, porque eu acho que você não vai precisar cuidar de uma onça, de um tigre, então a gente vai falar de gatinhos. Mas eu já tenho postado algumas coisas no meu Instagram, inclusive se você não segue, pode seguir, vou deixar em algum lugar por aqui. E lá eu posto os meus gatos e vou contando algumas coisas sobre essas doenças, porque os meus dois gatinhos têm a FeLV. Então eu vou dividindo esses assuntos lá. Mas aqui eu vou fazer um vídeo maior contando sobre como eu descobri e por que é importante você aprender um pouco mais sobre essas doenças. Se você tem um gatinho ou pensa em ter, ou se você é aquele tipo de pessoa que com certeza se passar na rua e ver um gatinho abandonado, vai levar esse gatinho para casa, então você tem que prestar atenção nesse vídeo. FIV é conhecida como a AIDS felina e a FeLV é conhecida como a leucemia felina. Nenhuma das duas tem cura, nenhuma. Só que a FeLV tem uma vacina. Só que essa vacina, ela divide um pouco opiniões. Alguns dizem que, toma vacina realmente não vai pegar. Tem gente até que tem vários gatinhos, que cria muitos gatos, e diz que realmente depois que tomou vacina não tem problema. Mas outras pessoas já dizem que a vacina não é totalmente segura, que se o gatinho ficar um dia com a imunidade baixa, em contato com outro que tem a doença, ele pode sim vir a pegar. Tudo muito gira em torno dessa questão da imunidade. Porque são doenças também que estão ligadas à questão de deixar o animal mais fraco. Ou seja, o maior problema dessas duas doenças é quando o animal tem outros problemas de saúde. Só que ele fica muito suscetível a outros tipos de problemas de saúde quando eles têm essas doenças. A FIV é um pouco mais difícil o contágio. Ela precisa, assim, de arranhões, é mais daqueles gatos que brigam. Já a FeLV, ela é contraída por secreção. Se o gatinho divide pote de água, de comida, se ele dá banho um no outro, então ela é muito mais fácil de pegar. E é essa que tem vacina. Ou seja, se você vacinar o seu gatinho e deixar ele dentro de casa, não ter contato com os outros gatos da rua, é muito provável que ele não vai pegar nenhuma dessas doenças. Mas é importante a gente conversar sobre isso, porque muita gente não sabe disso. Eu, por exemplo, não sabia. A maioria das pessoas que eu conheço que tem um pouco mais de conhecimento sobre essas doenças são pessoas que já lidaram com muitos gatinhos e aí acabam se deparando com essa doença e é por causa disso que acabam sabendo. Mas aí, até lá, às vezes alguns gatinhos já contraíram a doença pra gente acabar descobrindo. Que é o meu caso, que tem 2 gatos com FeLV. Descobri quando o meu outro gatinho foi diagnosticado e ele morreu na mesa do veterinário, porque ele estava com outros problemas de saúde, ele já era mais velhinho e ele estava bem debilitado. Gatos são uns bichinhos assim um pouco complexos, né? E eu acho também que a própria medicina veterinária não é tão avançada, justamente porque não tem tantas pesquisas como a de seres humanos, né? Como a vacina, ela divide opiniões, eu já li que alguns lugares, alguns veterinários, nem a colocam como a vacina básica, né? Eles dão a quádrupla, mas o ideal seria a quinta, porque é a que tem a FeLV junto. É por isso que é importante você saber que isso existe, e se você tiver um gatinho, você pedir por essa vacina. Fazer o teste antes, porque não é legal dar a vacina sem ter certeza que o gatinho não tem a doença. E se ele tiver, não misturar com o que tem, a não ser que você não tenha muito jeito. O ideal é não misturar mesmo vacinado. Mas se você não tiver como evitar, deixar areia separada, pote de água separado, essas coisas todas. Porque não pega pelo ar, não é só pelo fato dele estar perto. O problema é que é difícil a gente evitar que um gatinho, quando você vê, tá lá dando banho no outro, né? Então, isso já é uma forma de contágio. E se você tiver um gatinho com FeLV, pra mim, pelo menos, tem sido assim. E eu acho que é o que eu posso te dizer pra fazer. Porque ela é uma doença que não tem cura.
e não tem tratamento. Mas eu não quero te desesperar se seu gatinho tiver, porque eu não quero me desesperar também, né? Então, assim, não tem cura, não tem tratamento. O ideal é a gente evitar que o máximo de número de gatinhos peguem essas doenças. Mas se não for possível a gente evitar, ou melhor, alguns a gente não vai conseguir, o que você pode fazer é cuidar o melhor possível do seu gato. Sabe, eu brinco que se tivesse vacina para unha encravada, eles estavam tomando agora. Porque qualquer espirro, enquanto eu tava aqui gravando esse vídeo, se der um espirro aqui atrás, que eu já virei pra trás, já tô nervosa. Porque ele teve um episódio ali de gripe, eu não sei se foi reação de uma vacina, mas já foi com antibiótico, porque, né, por via das dúvidas. E qualquer coisa já corro pro veterinário. Alimentação maravilhosa, sempre ok, porque, tipo, gato quando começa a não querer comer, isso foi aconteceu muito com o meu gatinho, o Chico, ele ficou 2 dias sem comer, ele já ficou muito fraco. Então quando ele chegou no veterinário ele tava fraco, sem comer, com agravante da felve e com problema respiratório, que é o problema que ele tava apresentando porque ele não conseguia comer. E aí ele não resistiu. Então, você tem que cuidar para o seu animal não ter outras coisas. Você tem que vacinar sobre todas as outras coisas que você conseguir vacinar e dar remédio de vermes e deixar ele bem alimentado. E o bom é ter um veterinário de confiança que você possa ter um acompanhamento. E se você encontrar um veterinário que te desanime muito, troca de veterinário. Porque, sei lá, eu sinto que tem algumas pessoas quando falam dessas doenças, falam como se fosse tipo, ah, não tem o que fazer, tá pronto, então eu cruzo o braço e espero o bicho morrer. Não, né? Então eu acho importante você encontrar pessoas que estejam interessadas em cuidar do seu bichinho mesmo. Que saber que ele tem chance sim de viver por um bom tempo. Ele só precisa de muito cuidado. Como os meus, eu descobri isso antes deles apresentarem qualquer coisa. Eles estavam comendo bem, ainda estão. E se você tem um gatinho, o ideal é que você já faça o exame. Se ele nunca foi testado para FeV, junto no mesmo exame, faça o teste. E se ele não tiver, vacine. Não deixe ele entrar em contato com outros animais. E se ele tiver, cuide muito. Não que você não vai cuidar mesmo porque ele não tem a felve, mas eu acho que a gente redobra a preocupação, sabe? Não que eu ache gripe de gato uma coisa tranquila, porque eu já tive um episódio de gripe com esse mesmo gatinho que morreu há alguns anos atrás, que foi uma coisa muito louca a situação por causa da gripe. Mas você já fica muito mais alerta com uma gripe ou qualquer outra doença que talvez você tratasse de uma forma mais tranquila, já fica muito mais ligada por questão da felve. Se você estiver interessado em saber um pouco mais sobre os meus gatos, sobre o que eu tenho feito com eles, como que eles estão, assim, até para acompanhar um caso de gatinhos com felve, me segue no Instagram. Pergunta aí, a gente pode continuar conversando, porque eu pretendo fazer mais vídeos falando, justamente porque eu quero que o máximo de pessoas que puder fiquem sabendo da existência da doença, porque é só assim que a gente pode evitar ela, né? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Tchau!